E por que eu chamo isso de um universalismo desesperador? E é bom destacar isso. Eu chamo isso de um universalismo desesperador porque existe hoje em dia um universalismo marcado por uma esperança. Mas é um universalismo marcado por uma esperança falsa. Existe um universalismo hoje em dia, soteriológico, que diz que Deus vai salvar todas as pessoas. Que ninguém se perderá no final de tudo. Ensina que qualquer pessoa no mundo, mesmo aqueles que rejeitaram o Messias, não somente aqueles que não ouviram falar de Jesus, mas inclusive aqueles que ouviram falar de Jesus e o rejeitaram, essas pessoas, segundo essa visão universalista, essas pessoas, elas estão salvas. Elas não vão ser punidas por Deus, não experimentarão as penas eternas, a danação eterna que a Bíblia ensina, mas pelo contrário, todos no final serão salvos. Todos. Existe uma vertente romanista que ensina isso. Dentro do romanismo existe a figura do purgatório. Então as pessoas todas vão para o purgatório, dependendo do quanto elas pecaram ou resolveram ou não suas vidas ali com Deus, elas ficam mais ou menos tempo no purgatório, mas todas elas escapam de lá. E todas elas vão para o céu um dia. Então, na realidade, o purgatório é um espaço ali intermediário e temporário, que faz com que a pessoa se prepare para ir para o céu, e todos no final irão para o céu. Na realidade, o inferno ficará vazio, não tem ninguém no inferno. Existem vertentes evangélicas que ensinam que todas as pessoas, no final de tudo, de toda a história, serão salvas. Alguns dizem que alguns irão para o inferno por um tempo, ficarão no inferno algum tempo, mas depois, no final de toda a história humana, no final de todo o decreto, da execução de todo o decreto de Deus para a humanidade, então serão salvos. Né? É uma hipocatástase, como é chamado. É uma restauração de todas as coisas. Todos os homens, inclusive Satanás, não somente os homens, mas os anjos também, inclusive Satanás e os demônios serão todos salvos. Todos. Então você vai estar no céu, andando no céu, você vai encontrar incrédulos que nunca creram, que sempre rejeitaram Jesus, estarão lá no céu. E vai encontrar até o diabo. O que está fazendo aqui? Não, eu só agora... Eu me converti no final de tudo, né? E só não fui missionário porque não deu tempo, né? Mas eu tenho inclusive chamado para o ministério. Enfim, você vai encontrar tudo isso no céu, todas essas pessoas, anjos maus e pessoas incrédulas no céu. Na verdade, irmãos, na Sagrada Escritura isso nunca existiu. Na Sagrada Escritura, o que sempre existiu foi um universalismo da perdição. E é o que nós vemos aqui. O texto diz: resolvi dar cabo de toda a carne. Não é a salvação universal, é a perdição universal. É isso que a Bíblia ensina. A perdição de todos. É o juízo de Deus sobre todos. Qualquer discurso diferente disso é um discurso criado para deleitar os ouvidos das pessoas, imaginando ou pintando para essas pessoas uma falsa paz, criando uma poltrona mental ilusória, uma poltrona na qual a pessoa se assenta ali e descansa, mas num descanso perigoso, porque essa poltrona é falsa, é mentirosa. Essa paz que essa poltrona produz, a pregação, a mensagem de que todos serão salvos no final, é uma invenção humana. Não é real. A mentira é um Papai Noel soteriológico. É um mundo paralelo soteriológico. Isso não existe. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, vemos o contrário. Se os irmãos olharem para Romanos 3:23... Romanos 3:23, você não precisa abrir agora, você pode anotar essa passagem, você vai descobrir ali esse universalismo desesperador, esse universalismo da perdição, sendo proclamado pelo apóstolo Paulo,
e estando em franca oposição ao que é ensinado pelos universalistas soteriológicos hoje em dia. O texto de Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram. É um versículo universalista. É um versículo que abrange toda a humanidade. O texto diz, porque todos pecaram. Isso envolve eu e você. Isso envolve homens bons, entre aspas, e homens maus. Isso envolve pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Isso envolve ateus e teístas. Isso envolve homens, mulheres, crianças e idosos. Isso envolve índios e civilizados. Isso envolve toda a humanidade. É um versículo universal. É um versículo universalista, mas é um universalismo da perdição. O texto diz, porque todos pecaram, e prossegue. E o texto prossegue dizendo as consequências disso. Porque todos pecaram e todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Esse é o universalismo bíblico. O universalismo bíblico diz que todos estão separados da glória de Deus. Todos. Não há exceção. No universalismo bíblico, o homem está perdido, todas as pessoas, assim como os homens dos dias de Noé, todos estavam condenados, assim também hoje, todos estão condenados. E assim como Deus nos dias de Noé fez provisão para a salvação de um grupo, através da arca, hoje também Deus fez provisão para a salvação de um grupo, através da cruz. Quem estivesse fora da arca nos dias de Noé, pereceria. Quem não estiver à sombra da cruz, nos dias do juízo de Deus, perecerá também. Não há como escapar disso, irmãos, como eu gostaria que a minha mensagem fosse diferente. Como seria gostoso pregar um inferno cujo fogo se apagou. Como seria gostoso dizer que essas coisas são apenas figuras de linguagem, usadas no passado para assustar o homem primitivo, como dizem os liberais hoje. Como seria bom fazer isso? Seria gostoso dormir com isso. Mas nós temos que ser fustigados pela verdade, incomodados pela verdade, mesmo quando ela realmente é pesada e severa e nos faz sofrer um pouco, para que nós saibamos da verdadeira condição nossa e da humanidade, e corramos para a arca de Deus, corramos para o Noé da cruz, e nos escondamos, encontremos proteção nessa arca, sabendo que ela é o único meio de escape, a única forma de escaparmos do juízo que um dia se derramará sobre a terra.